Olá, a OAB TV está no ar. No programa de hoje, vamos abordar os desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história. Vamos discutir a importância da equidade e paridade, trazendo à tona experiências que inspiram mudanças e promovem um ambiente mais justo. Acompanhe comigo, a partir de agora, a OAB TV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraíba, doutora Exilda Mello. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, Germana. Eu estou honrada. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo. Eu, particularmente, estava muito ansiosa por essa entrevista, porque ela diz muito sobre mim, como mulher, mãe, advogada. E assim, eu gostaria de saber muito os seus insights sobre você, sobre o que você vem observando sobre a evolução, né, da mulher, da mulher conquistando o seu espaço. Fale um pouco sobre tudo isso. Germana, tudo isso de fato nos interliga. Não há nenhuma profissional que não saiba os desafios da contemporaneidade, de trabalharmos, sermos mães e termos esses desafios que nos conectam. Então, falar sobre a advocacia, sobre ser uma profissional nos dias de hoje, também passa por esse lugar da maternidade. Então, falar de mim, eu falo sobre eu ser essa profissional, uma professora que comecei a ensinar muito cedo, com 22 anos na Universidade Estadual da Paraíba, a advogar também muito cedo, que fui mãe aos 29 e aos 31, tenho 2 filhos, já adolescentes agora. E durante esse período todo, a gente vai se descobrindo enquanto profissional e também enquanto mãe. E isso é tudo interligado. Então, a mulher, ela tem, sim, essa ligação muito forte com a criação do filho, com a luta pelo seu destaque no lugar profissional. E, muitas vezes, nós temos que demonstrar uma força tão grande, uma capacidade tão grande, como se a gente não tivesse essas preocupações com a nossa casa, com os nossos filhos, com as doenças deles, nas noites que a gente fica sem dormir. Então, tudo isso é muito importante para o nosso debate, para a nossa luta e para o nosso dia a dia. Por isso que a gente se interliga muito. Ao saber que ia entrevistá-la, andei pesquisando muito sobre sua trajetória e quero parabenizá-la. É importante ver mulheres lutando, admirando e lutando pelo espaço de outras mulheres. Vi que você é autora de 42 livros, entre eles Maternidade no Direito Brasileiro, Padecer no Machismo. Eu gostaria de saber um pouco sobre você, mulher, mãe, advogada, e sobre esse livro. O que é que esse livro tem a nos mostrar? Germana, desde que eu concluí o meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, eu comecei a escrever rotineiramente, assim, com mais vigor. Na verdade, eu já escrevia academicamente, porque eu fui bolsista de iniciação científica, e a gente sempre escreve nossas peças processuais, então o advogado e a advogada tem como elemento a escrita. A escrita está muito na nossa vida. Sim. Porém, eu percebi que na militância advocatícia, eu precisava também trazer temáticas que são do nosso dia a dia para a abordagem científica. E foi por isso que eu escolhi trazer uma sequência de obras que militam a favor dos direitos das mulheres dentro desse sistema judiciário. Em 2020, em plena pandemia, surgiu a ideia de criar uma obra voltada para a maternidade e o direito. Isso surge porque a temática maternidade muitas vezes é relacionada apenas ao nosso lugar de mãe, mas isso está totalmente ligado à nossa profissão, especialmente a quem advoga na área de família, como é o meu caso. E aí eu percebi que vários dilemas e várias situações elas eram violentas e havia necessidade de nós compreendermos esses temas cientificamente. E eu entrei em contato com alguns grupos de pesquisa de várias instituições públicas e privadas do Brasil e lancei um edital para trabalharmos a temática maternidade e o direito.
E isso fez com que produzíssemos uma coleção de livros, que começou com Maternidade e Direito, volume 1, e depois seguido por Maternidade no Direito Brasileiro, Padecer no Machismo. E a gente detectou que as mães, elas são rechaçadas pelo Poder Judiciário. Isso praticamente é uma regra. Essas mulheres, elas são discriminadas, elas sofrem discriminações através de termos pejorativos. Elas contra essas mães são utilizadas expressões difamatórias, são utilizadas expressões extremamente violentas. A exemplo, é louca, é possessiva, é ciumenta, é agressiva, não aceita o fim do relacionamento. Então, essas terminologias nós conseguimos detectar que era um lugar comum em todos os tribunais de justiça do país. E tivemos especificamente um estudo de caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde nós conseguimos 100 adjetivos contra as mães. E conseguimos perceber também que contra os pais não há termo que ofenda a dignidade do pai. Né? Você pode chamar no máximo de irresponsável, mas as peças jurídicas contra as mães, elas são extremamente ofensivas, e nós criamos um debate contra essa terminologia, e também vimos que a maternidade está interligada desde a questão da própria concepção, os direitos reprodutivos de uma mulher, as questões que envolvem a violência sexual, que culminam com uma gravidez não planejada e que pode originar, inclusive, um aborto, as questões que envolvem a violência no parto, a violência obstétrica, as questões relacionadas à primeira infância, as questões da falta de creche, de escolas integrais para essas mães poderem trabalhar, as questões relacionadas à maternidade da mãe, que obrigatoriamente fica dentro de casa, porque o marido exige, depois, quando a divisão patrimonial diz você não contribuiu com nada. A violência patrimonial, né? É extremamente grave, porque a gente pensa que a violência patrimonial é só quebra de um objeto. Mas a violência patrimonial é uma pensão alimentícia muito defasada, num valor irrisório, que aquelas mulheres ficam ali atrás, pedindo... São ameaças também, né? Ameaças de, se você me deixar, vou tirar o carro, não vou pagar mais o colégio da menina, não vou pagar mais o plano de saúde. Isso acontece tudo relacionado demais. aos filhos. Pode perceber que o núcleo passa por esse fio condutor da maternidade dessa mulher. Ela fica refém de algumas situações por causa da preocupação com a manutenção da dignidade da vida dessa criança, às vezes já adolescente. Então, a violência patrimonial ela é muito percebida nas varas de família, e muitos juízes e promotores e até muitas vezes advogados não percebem que aquelas mulheres são vítimas. Então, mulheres que precisam entrar com a execução, elas estão sendo vítimas de violência. A própria ideia de uma execução judicial contra um pai é violência, porque aquele período que está sem pagar, alguém está pagando a conta. Com certeza. E a psicológica, né? Psicologicamente, isso afeta a mulher. Se ela está sem dinheiro, aquele filho, ele não espera. Não. Pelo leite, pelo pão. Não esperam. Né? Ele precisa com urgência. Então, se ele demorar a pagar, se ela reiteradamente precisa pedir que ele cumpra, ela tem que ligar, ela tem que aguentar humilhações. Então, tudo isso é violência. E a gente foi percebendo que esse lugar de discutir a maternidade precisava ser enfrentado pelo judiciário. Com certeza. E esses 2 livros, eles são os primeiros, eu digo isso com muito orgulho, de iniciar a temática da maternidade no direito brasileiro. Depois dele vieram outras coleções, mas os 2 primeiros, para você ver como a temática ainda não era tão vista como essencial para a nossa compreensão de profissional, a maternidade, ela tem tanta implicação nos nossos afazeres advocatícios, nas nossas defesas advocatícias, quanto também na nossa expressão profissional. Então, elas estão interligadas. E depois disso, de 4 anos para cá, nós vemos que essa temática ela tem, de certa forma, sendo tida como uma temática essencial para a discussão dentro da área jurídica, porque a maternidade se relaciona com os direitos à amamentação, se relaciona com os direitos a uma tributação específica, especialmente quando você é mãe de um filho autista ou com deficiência, tem relação com a pensão alimentícia e o desconto no imposto de renda, tem relação com o direito médico, as questões de erro médico quando relacionadas à morte de uma gestante ou de um bebê, tem relação com
as questões que envolvem o meio ambiente, por causa da questão mesmo do pensamento de uma sociedade que produza menos lixo. A gente já tem que iniciar isso desde a primeira infância. É um tema transdisciplinar, envolve violência doméstica, envolve uma vara híbrida, porque a gente não tem, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, quando uma mãe ela sofre violência doméstica e ela tem uma protetiva, o pai, por outro lado, tem o direito ao convívio, então o juiz do criminal dá a protetiva para a mãe e permite que o pai tenha o direito ao convívio. E quando a gente encontra isso, é extremamente difícil, porque a decisão ela devia ser una. Verdade. Já pensando sobre isso. Então, essa temática, maternidade, é uma dos grandes temas interrelacionais das nossas áreas de atuação. A gente pode levar isso para tantas outras questões que envolvem direito trabalhista, as questões que envolvem os nossos direitos do trabalho quando estamos gestantes ou quando estamos no período de amamentação. Tem a ver com as questões que envolvem a previdência, a previdência da mulher, da mãe, e também dos casos que nós temos de grande violência contra a mulher, que culmina com a morte dela, o feminicídio. E nós temos hoje um benefício previdenciário para as vítimas do feminicídio. Essas discussões elas são bem recentes, porque a lei é nova. Então, perceba, é um mundo. É um mundo. A maternidade, para a nossa discussão jurídica, para a nossa atuação, é um mundo. É um tema complexo, amplo e necessário. É difícil você encontrar uma mãe hoje que não sofreu uma violência emocional, patrimonial no ambiente de trabalho, algumas piadinhas, alguns comentários de que estamos nos vitimizando por ser mães de um bebê, por estarmos grávidas. E assim, esse é um tema que deve ser debatido e não deve ser esquecido de forma nenhuma, não é, doutora? Eu queria saber quais são os principais desafios pontuais que você deve ter passado e as mães relatam que estão passando, mãe, mulher e profissional, no mundo de hoje. As dificuldades do próprio dia a dia. Quando a mulher ela não tem uma rede de apoio, com família próxima, com uma funcionária em casa, ou com uma creche ou uma escola em tempo integral, ela se vê praticamente impossibilitada de trabalhar. Então, essas questões elas são de problemática pública. Eu diria que, nos dias de hoje, nós já devíamos ter escolas integrais, públicas que visualizassem o quanto que a mulher ela precisa sair de casa. Precisa de apoio. O apoio estatal para ela poder trabalhar, porque a mulher, ficando em casa, não sendo remunerada, ela tem um índice assim, de defasagem patrimonial para o resto da vida. Se ela não sai de casa e ela fica ali somente cuidando do filho, da filha, da família, ela não vai monetarizar. Então, ela vai se ver como num lugar de posição inferior ao marido que traz dinheiro para casa, que isso era um modelo que não cabe mais na nossa atualidade. Ela vai se sentir vitimada e mais, ela vai ter muita dificuldade de voltar no mercado de trabalho. Com Eu certeza. tive uma cliente que ela, com 45 anos, parou de trabalhar porque o marido dela pediu que ela parasse. Ela agora está com 60 e eles se divorciaram. Ele está com 82. Ele arranjou uma namorada novíssima e saiu de casa. E ela não tem como voltar ao mercado de trabalho. E as questões que envolvem essa demanda de emprego da mulher, ela tem que ser observada em qualquer fase. Então, eu digo muito, mulheres, tenham cuidado se vão engravidar muito cedo. Eu sei que muitas vezes não é da nossa vontade, muitas vezes acontece uma gravidez indesejada, mas quanto mais pudermos conversar sobre a ideia da maternidade ser uma decisão da mulher, ela escolher quando ela já tiver condições econômicas, que ela tiver uma rede de apoio, isso facilitará a ela não ter tantos problemas, inclusive dentro de casa, com o marido. Porque se ela ficar ali dentro daquela condição de ser só dona de casa, ela vai se sentir muito culpada por não estar na rua, não estar arrumada, não estar no dia a dia produzindo. Então isso tem um abalo psicológico, principalmente na época de internet, que você entra e vê todo mundo produzindo, todo mundo muito bem, e a gente sabe o quanto é difícil cuidar de um bebê. Então a rede de apoio é essencial, a profissão é essencial, ser monetarizada é essencial. O restante
geralmente a gente conta ou com a escola ou com o apoio familiar, e aí, nesse sentido, o marido, o pai da criança, ele precisa contribuir, não só do ponto de vista financeiro, mas também das responsabilidades, né, que a gente chama muito assim de dividir tarefas, né, por mais que isso ainda seja pouco, que aconteça pouco, né, porque os próprios homens têm também um tipo de educação que ainda não permite eles terem uma entrada tão grande nesses cuidados, né, ainda é muito voltado para a mulher, mas o fato de estar mudando a sociedade, esses homens estão chegando e percebendo que eles precisam contribuir, que a mulher continua com a vida ativa, que ela precisa trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo. E não se trata de uma ajuda, e sim de fazer a parte deles como pai, né? Essa expressão da ajuda. Não se trata, subindo até a trend, né? Não se trata de uma ajuda, e sim de fazer a parte deles como pai. E permitir que a mulher também seja, que ela realize seus sonhos, que ela se realize profissionalmente, e assim ela vai chegar feliz em casa. Da forma como ela se expressa no mundo, né? Com certeza. Ela ter uma profissão, ela ser bem remunerada e ao mesmo tempo ela também conhecer pessoas no ambiente profissional, isso faz com que ela tenha outros objetivos na vida, outros propósitos que não somente criar os filhos. Não que isso seja demérito, porque isso pode até ser uma escolha de alguém, mas é muito difícil no dia a dia capitalista que nós temos a conta fechar quando a mulher não trabalha. E outra coisa relacionada ainda a isso é a própria concepção de como essa mãe, ela tem vários turnos de trabalho. Quanto que as mulheres, elas não somente trabalham de dia, durante as 8 horas, mas também nesse terceiro turno, à noite, cuidando da casa, muitas vezes fazendo refeições. As mães que estão com bebês e estão no período de amamentação exclusiva, aqueles 6 primeiros meses, ou então o primeiro ano, ou até o segundo ano, acordando à noite, não tendo um sono revigorante. Então, tudo isso tem impacto na saúde mental da mãe. Por isso que a gente precisa não só de maternidades, e eu falo sobre isso, maternidades, em lugares que a gente não tem, como, por exemplo, nas cidades pequenas dos interiores, principalmente do Nordeste brasileiro. A gente vai encontrar nas cidades maiores as maternidades, mas cidades pequenas não têm onde as mulheres terem essas crianças. E elas vão precisar se deslocar para uma cidade que tenha maternidade. E em cidades grandes, como a capital do estado aqui, João Pessoa, por exemplo, essas mulheres que não têm um plano de saúde, que não têm uma cobertura, elas também têm muita dificuldade de entrar no sistema de saúde, muitas vezes ficam com dores, muito tempo, tentando um parto natural, e isso tem repercussão também de violência, né? Muita. E você considera que a partir do momento que a mulher, né, dá a notícia de que está grávida, as portas começam a se fechar? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu passei por isso na minha vida profissional. Eu já era professora de direito, já era advogada, e eu era coordenadora de um curso de direito. Isso no ano de 2009. Nossa. Para você ver assim, que as coisas parece que são muito repetitivas. Ainda a minha filha hoje está com 14 anos, mas eu engravidei muito rápido, de uma gestação para outra. Então, quando o meu filho estava com 1 ano e 1 mês, eu fiquei grávida dela. E eu, no início, não estava sabendo que estava grávida e descobri quando eu já estava com quase 3 meses. E aí, o que é que acontece? Nesse período da descoberta, que coincidiu com o início do ano, era março daquele ano, é o mês da mulher, eu fui chamada para progredir na carreira dentro da instituição, que eu era coordenadora de curso. Eu ali seria coordenadora geral. E eu, antes de aceitar, eu conversei com a diretora, disse, agradeço muito pelo convite, aceito, e também já quero informar que eu estou grávida. Então, eu achei que aquilo era uma coisa correta, né, de eu fazer, por eu ter sido chamada e eu anunciar. Na hora que eu falei que eu estava grávida, eu percebi que o semblante dela mudou imediato. Ela era professora, uma vida inteira como professora, e eu não achava que aquilo ali pudesse repercutir tanto. E aí ela se despediu de mim e eu percebi que não estavam me chamando mais para dar continuidade. Eu fui atrás, saber se ia demorar. O que foi que aconteceu? O que aconteceu. E aí ela disse assim, olha, porque nós percebemos que com o seu afastamento, que será obrigatório em razão do nascimento da criança, vai ficar uma lacuna e vamos ter que contratar outra pessoa. Então, em razão disso,
para que não tenhamos duas contratações, você agora e no seu período de licença uma outra pessoa, a gente vai preferir contratar uma outra pessoa. Então faça assim, você peça, vá no RH, peça uma suspensão do seu contrato de trabalho e somente depois que você tiver seu filho e passar pelo período que você achar conveniente, você volta aqui que a gente te reaproveita em outra situação, como professora do curso. Aí eu disse, mas professora, eu não estou entendendo. Então eu estou perdendo meu emprego, porque eu estou grávida, eu não vou progredir de carreira. E além disso, eu que vou pedir a suspensão. Eu grávida, agora 3 meses que eu não estava esperando eu ter que ser demitida. Não, a gente não está lhe demitindo. Nós só estamos pedindo que você peça a suspensão. Eu disse, mas por que eu pediria? Porque não tem mais a sua função. Eu disse, então é a demissão. E se for uma demissão, eu estou grávida, eu não posso ser demitida. Ficou aquele embate. Aquele clima. Aquele clima, aquela coisa horrível. E culminou com o fato de eu não poder entrar na faculdade, porque a gente tinha a digital e tudo. Então, Germana, foi um período de muita humilhação, foi terrível. Até eu receber um comunicado com um mês que eu tinha abandonado o emprego. E aí, como foi a minha via crucis jurídica para eu comprovar que eu não tinha abandonado, que essa conversa tinha existido, perceba, não estava com o celular. Com provas, não estava preparada para isso. Eu e a diretora. E aí o que acontece é que eu só consegui comprovar isso porque eles estavam em atraso salarial por 3 meses, não só comigo, mas os demais professores, e a gente comprovou uma demissão indireta. E aí, com isso, culminou com um dano até moral, que não é nem muito alto, mas 50 mil, que de fato é pouco, diante do que a gente passa com a humilhação do período desse. E eu me lembro que eu estava ensinando numa outra instituição de ensino e eu dizia assim, ainda bem que eu tenho essa outra fonte. Eu acho que só tinha 2 turmas, era até muito pouco. Era assim, praticamente o que eu gastava com uma funcionária que ia ficar lá em casa nos dias que eu saía para trabalhar. Mas eu dizia assim, eu sairia até de graça pelo fato disso estar me fazendo revigorar, porque o baque de uma demissão, você grávida, é muito forte. É doloroso. As mulheres, elas perdem emprego, têm dificuldade de comprovar que foram demitidas, porque eu digo isso porque passei por experiência própria, e após ter o bebê, você tem muita dificuldade de que contratem você, de porque retornar ao mercado de trabalho. Sabem que você pode sair de casa para levar numa consulta, nesses primeiros anos da criança, ela é muito indefesa. Quando ela entra numa escola, ela começa a adoecer muito e ela vai precisar ficar em casa. Então, são anos difíceis para a mulher no mercado de trabalho. Agora faremos uma breve pausa, mas não saiam daí. Voltamos em instantes com mais conversas sobre o tema de hoje. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua. Não fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para diminuir o tempo em comportamento sedentário. Manter o corpo em movimento é sempre bom. Por isso, vou te dar 5 dicas ótimas para aproveitar melhor aquele tempo em que gastamos pouca energia. Dica 1. Se você permanece sentado por longos períodos de tempo, levante-se para buscar água a cada 1 hora. Dica 2. Evite ficar parado na mesma posição enquanto mexe no celular ou vê televisão. Dica 3. Se você costura ou faz bordado por longos períodos, alterne com atividades que movimentem mais o corpo. Dica 4. Busque ficar em pé enquanto fala ao telefone. Dica 5. Tente se movimentar mais quando estiver sentado ou deitado. Mexa os braços, os pés, as pernas, os ombros, punhos e dedos. Reduza seu tempo em comportamento sedentário. Você vai ver que faz diferença. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.
Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. É de lei. É de lei, em João Pessoa, todos têm direito a livre acesso em elevadores, sendo proibida qualquer forma de discriminação. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Estamos de volta com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraíba, doutora Exilda Melo, tratando de temas tão relevantes sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho, mulher e mãe. Doutora Exilda, quais são as mudanças, mudanças eficazes que a OAB Paraíba está trazendo para melhorar esse espaço, para abrir espaço para a mulher? Germané, esse semestre nós tivemos uma mudança muito forte e que é paradigma hoje para o Tribunal de Justiça, inclusive do Estado da Paraíba. Vai ter repercussão muito grande porque nós lutamos e conseguimos a aprovação da paridade, que é a luta que identifica a porcentagem igualitária de homens e mulheres na lista, que é indicada pelo Tribunal de Justiça. Então nós tivemos uma votação expressiva nas mulheres candidatas, eram 22 ao todo e 8 mulheres, e nós também fizemos uma luta muito grande pedindo voto para as mulheres, porque pela primeira vez na história da OAB Paraíba, nossa lista sextupla é composta por 3 mulheres e 3 homens, portanto, paritariamente. Pela primeira vez. A gente só teve até hoje uma única mulher na última lista sextupla, indicada junto com 5 homens, mas ela sequer passou para a lista tríplice. Portanto, nós não temos dentro do 5º Constitucional e da vaga da OAB no Tribunal de Justiça nenhuma advogada sendo desembargadora. E agora a gente tem a oportunidade de disputar isso de igual para igual. Nós temos hoje 3 mulheres e 3 homens, inclusive a mulher mais votada, o primeiro lugar das mulheres mais votadas também é o primeiro lugar geral da votação da OAB. Essa votação aconteceu há pouco tempo, no mês de setembro de 2024. Ela teve uma grande notoriedade no ambiente jurídico e serviu para um debate muito acalorado dentro do ambiente jurídico da nossa cidade e do nosso estado. Tendo em vista que órgão como o Ministério Público da Paraíba ainda não implementou essa paridade. E nós, modernamente, inovadoramente, já nos apropriamos de um debate que é essencial na discussão de lugares de espaço para a mulher. Agora nós teremos uma eleição dentro do Tribunal de Justiça, os desembargadores e desembargadoras votarão nesses 6 nomes, escolhendo 3, e a partir desses 3 mais votados, que pode ser composto por 2 homens e uma mulher, ou então 2 mulheres e um homem, a partir dessa lista subirá para o governador do estado, que decidirá. Nós temos pela primeira vez a oportunidade
de termos uma desembargadora pela OAB. Gostaria de parabenizar o presidente Arrisson Targino e toda a sua diretoria que promoveram juntos essa mudança tão significativa para nós, mulheres. E não vamos parar por aí, né, doutora? Qual seria o próximo passo? Né? Qual mudança seria necessária para nós, mulheres e advogadas? Germana, a gente tem muita coisa para fazer do ponto de vista, inclusive, institucional. Nós queremos criar uma cartilha de boas práticas que seja para combater qualquer tipo de assédio moral, especialmente, contra as colegas advogadas, não só pelos nossos pares, mas também institucionalmente nos outros órgãos nos quais a gente trabalha diretamente. Nós queremos criar eventos que tratam sobre essa perspectiva de julgamento e de atuação com a perspectiva de gênero. Queremos, agora no mês de outubro, fazer uma grande força-tarefa para debater as questões que envolvem a prevenção do câncer de mama, não só das advogadas, mas das mulheres como um todo, porque isso é um problema de saúde pública. Nós temos muitas questões ainda que faremos até o fim do mandato. E temos para os próximos anos projetos que envolvem publicações, que envolvem um memorial para pegar as primeiras advogadas do Estado, fazer um resgate dessas primeiras mulheres que advogaram, que são bem emblemáticas para a nossa luta. Queremos também criar um núcleo de atuação, queremos criar cursos, uma especialização voltada para o direito de mulheres. Então, a gente cada dia tem assim, projetos que a gente está iniciando e sabe que são projetos que podem alavancar. Também queremos criar um banco de dados com as informações sobre as advogadas do Estado, as áreas de atuação, para que essas mulheres elas furem a bolha, elas consigam captar clientes, consigam trabalhar em pé de igualdade, consigam ser bem remuneradas, né, para não ficar somente com os grandes escritórios, com destaque. A gente quer a atuação dessa mulher do ponto de vista prático, concreto e de visibilidade, como também de uma boa remuneração. Tema muito interessante, importante e necessário, principalmente no mundo de hoje, que ainda é machista, não podemos negar, mas que bom que as medidas estão sendo tomadas para que as mulheres sejam valorizadas, sejam enxergadas e sejam olhadas com um olhar mais sensível, porque sim, somos diferentes, sim, temos filhos, temos que dar atenção, amamentamos, às vezes ficamos cansadas com a rotina da maternidade, mas a gente vê aí a OAB Paraíba se empenhando para nos valorizar cada vez mais, né, doutora? Quero agradecer a sua presença e agradecer a sua fala sensível, calma, que passou muito amor em cada palavra dita. Muito Acredite. obrigada, Germana, pela condução, pelas perguntas bem feitas. Eu fico grata pelo convite e me coloco à disposição para qualquer próximo encontro. O programa OAB TV vai chegando ao fim. Agradecemos imensamente pela sua audiência e por nos acompanhar. Esperamos vê-los na nossa próxima edição. Até lá!